Você pode vencer jogos, decidir finais, marcar gols que entram para a história. Mas, e se mesmo assim ninguém te enxergasse como prioridade? O que você faria se sua maior conquista virasse apenas um rodapé na trajetória dos outros? Se cada vez que brilhasse, alguém aparecesse para apagar a luz? Isso, muito feliz de verdade mesmo, não tenho nem palavras, como você falou, 23 anos, eu sempre tive, sei lá, um projeto de carreira, meu sonho sempre foi jogar aqui, mas eu pensava assim, pô, eu vou para um time menor da Europa, para me adaptar, depois, quem sabe, eu realizo meu sonho, mas não, com 23 anos já sou bicampeão da Champions, não sei nem explicar. Xabi Alonso pensa. Até agora, nesses 4 jogos do Xabi Alonso, a gente está tendo uma ideia do que o Xabi Alonso pensa, né? Porque são 4 jogos. No primeiro, o Rodrigo foi titular. No segundo, ele nem aqueceu, não jogou. No terceiro, ele jogou 23 minutos. E no quarto, ele aqueceu e não entrou. Rodrigo não é qualquer jogador. Ele foi o herói de noites épicas, o nome gritado por milhões. Mas, por alguma razão, sempre que a mesa dos gigantes é montada, ele não tem lugar reservado. Isso aqui não é sobre estatísticas, nem sobre achismos. É sobre a verdade que ninguém quer dizer em voz alta. Uma verdade incômoda, que vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre o Real Madrid e suas promessas brasileiras. Neste vídeo, você vai entender por que, mesmo sendo um dos jogadores mais decisivos da nova geração, Rodrigo vive à sombra dentro do clube que deveria ser seu palco principal. Mas já te aviso, quando a verdade começa a aparecer, ela incomoda. E talvez depois de ver isso tudo, você passe a enxergar o Real Madrid com outros olhos. Agora sim chegou a hora de entrar onde as luzes não alcançam. Os bastidores que explicam por que Rodrigo nunca foi de fato a prioridade. Você já teve a sensação de que alguém brilhava, mas mesmo assim era tratado como invisível? Não importa o quanto se esforce, o quanto entregue resultados. Os holofotes insistem em olhar para o lado. Essa é a sensação que paira no ar quando se fala de Rodrigo no Real Madrid. O garoto que decidiu jogos, que fez gols impossíveis e salvou temporadas inteiras, hoje é muitas vezes tratado como figurante no clube onde juraram que ele seria a estrela. Mas aqui não é lugar para narrativas fabricadas. É hora de mergulhar num enredo sombrio, onde os bastidores falam mais alto que os gols, onde o brilho individual é constantemente abafado por nomes mais midiáticos ou contratos mais caros. Esse vídeo não é para quem quer ouvir mais do mesmo. É para quem quer entender por quê. Mesmo com tudo o que fez, Rodrigo ainda não ocupa o trono que merecia. E te adianto, a verdade não vai agradar todo mundo. Só que antes de chegarmos no ponto central dessa história, você precisa entender como o Real Madrid sempre funcionou com suas joias sul-americanas. E é aí que tudo começa a fazer sentido, ou perder totalmente o sentido. Quer saber como esse padrão silencioso tem repetido o mesmo roteiro com diferentes protagonistas? Então prepare-se. No próximo capítulo, o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga o clube inteiro. Rodrigo não é o primeiro. E, ao que tudo indica, também não será o último. Existe um padrão silencioso dentro do Real Madrid. Um roteiro não oficial que se repete com jogadores brasileiros. São contratados jovens, chegam com pompa, fazem a torcida sonhar. E, aos poucos, são engolidos por decisões que não têm nada a ver com talento. Você se lembra de Robinho? Ele também foi chamado de Novo Pelé. Começou brilhando, mas aos poucos virou peça secundária, até desaparecer. E o que dizer de Kaká? Mesmo sendo o melhor do mundo em 2007, enfrentou uma sucessão de decisões internas que o colocaram em segundo plano. Júlio Baptista, Cicinho, Casemiro nos primeiros anos? A lista é longa. E sabe o que todos eles tinham em comum? Nunca foram a prioridade. Com Rodrigo, a história se repete. Ele foi contratado ainda adolescente. Foi apresentado como joia rara, mas na prática, o foco do clube já estava voltado para outra estrela em ascensão, Vinícius Júnior. Não é coincidência, é cálculo.
O clube sempre aposta em múltiplos jovens para aumentar a chance de que pelo menos um deles estoure mundialmente. Quando isso acontece, o outro vira moeda de troca, reserva de luxo, ou simplesmente alguém para compor o elenco. Rodrigo, mesmo com atuações incríveis, nunca teve o tempo de campo que merecia. Em diversos jogos decisivos, foi escalado fora de posição ou sacado nos momentos-chave. E o mais curioso não é uma questão técnica. Internamente, ele é elogiado. Sua inteligência tática, obediência e frieza em jogos grandes são reconhecidas. Mas o peso das decisões não está nos treinos. Está na balança do marketing, do favoritismo da diretoria e daquilo que a torcida já comprou como narrativa. Enquanto Vini virou a cara da nova geração, Rodrigo foi tratado como um bom suporte, uma peça útil, mas nunca como o eixo central do projeto. O mais inquietante é que esse ciclo já começa a se desenhar novamente com Endrick, que mal chegou e já vê uma disputa velada por espaço e protagonismo. O Real Madrid não lida com sentimentos, lida com apostas. E nesse tabuleiro, o jogador que não for protegido pela prioridade da diretoria, por mais craque que seja, sempre corre risco de ser engolido. No próximo capítulo vamos mostrar como Rodrigo tentou romper esse ciclo silencioso e o que ele perdeu no caminho por insistir em brilhar onde não é tratado como estrela. E talvez, só talvez, ele já tenha percebido que está num palco que nunca foi construído para ele. Houve um momento em que Rodrigo decidiu parar de ser apenas o coadjuvante. Um ponto de virada silencioso que não foi manchete nos jornais, mas mudou tudo internamente no Real Madrid. Cansado de ser visto apenas como o que entra no segundo tempo ou o que salva quando tudo já está perdido, Rodrigo começou a exigir mais espaço. Não com palavras, mas com atitudes. Ele chegou mais cedo aos treinos, ampliou sua equipe pessoal de performance, conversou diretamente com o técnico Carlo Ancelotti sobre atuar mais centralizado, onde rende melhor. Queria provar que podia ser protagonista. E por um breve momento, ele conseguiu. Teve uma sequência de partidas como titular, marcou gols importantes, fez atuações impecáveis na Champions. A mídia espanhola começou a chamá-lo de El Silencioso, o discreto que desequilibra. Parecia que o ciclo estava quebrado. Mas o futebol europeu, especialmente no Real Madrid, é cruelmente pragmático. Um único jogo abaixo da média e o jogador volta ao banco. E foi isso que aconteceu. Rodrigo teve uma atuação mais apagada contra o Girona. Foi o suficiente para que a diretoria começasse a testar outro nome. Joselu ganhou minutos, Brahim Dias também. E logo depois, começaram os burburinhos da chegada de Mbappé. Rodrigo percebeu que no Real Madrid você pode brilhar, mas só se não tiver ninguém mais brilhando do seu lado. A chegada de Bellingham também teve impacto. O inglês ganhou a camisa 5 de Zidane, virou símbolo do novo Madrid, mesmo sendo recém-chegado. Enquanto isso, Rodrigo, mesmo já tendo decidido clássicos, continuava sendo tratado como opção. Internamente ele começou a se fechar. Deu menos entrevistas. Parou de sorrir em treinos. A imprensa começou a especular uma possível saída. Rumores de interesse da Premier League surgiram, principalmente do Liverpool e do Arsenal, mas ele hesitou. Por orgulho, por amor ao clube, ou por medo de que, saindo, perdesse o palco maior do futebol mundial? A verdade é que Rodrigo ficou preso numa encruzilhada. Permanecer num clube que nunca o tratou como prioridade, ou arriscar tudo em outro lugar, onde talvez nunca tenha o mesmo holofote. E o pior, enquanto ele hesitava, o tempo corria. Novos nomes surgiam, e o Real Madrid seguia comprando mais promessas. No próximo capítulo vamos revelar o bastidor mais desconfortável. Por que o Real Madrid prefere manter Rodrigo como segundo plano, mesmo sabendo do talento dele? E qual o risco disso destruir não só sua trajetória no clube, mas sua identidade como jogador?
Existe uma verdade amarga que pouca gente ousa dizer em voz alta. O Real Madrid gosta de Rodrigo, mas não ama. E no futebol de elite, gostar não basta. Rodrigo é disciplinado, técnico, decisivo em momentos-chave. Mas o Real Madrid tem um tipo ideal de jogador. E Rodrigo, por mais que tente, não se encaixa nessa imagem. A preferência histórica do clube recai sobre jogadores com presença física, carisma midiático e, acima de tudo, poder de liderança visível. Cristiano Ronaldo, Sérgio Ramos, Modric, até mesmo Vinícius Júnior. Todos, de alguma forma, se impuseram dentro e fora de campo. Eles foram marcas, ícones, e não apenas peças no tabuleiro. Rodrigo, ao contrário, sempre teve um perfil mais introspectivo. Não é de gritar, nem de bater no peito. Sua comunicação é com a bola, mas infelizmente esse estilo não gera manchetes, nem impulsiona a venda de camisas, nem agrada ao ego de dirigentes obcecados por marketing. Isso ficou evidente em uma reunião interna no clube, vazada por fontes da imprensa espanhola. Um diretor teria dito: Rodrigo é bom, mas não é uma estrela. E nós vivemos de estrelas. Essa frase ecoou como um soco, porque traduz exatamente o problema. Não se trata apenas de futebol. É sobre impacto, visibilidade, retorno financeiro e influência de marca global. E nesse jogo, Rodrigo sempre começa perdendo. Mesmo quando faz gol, é Vinícius quem aparece na capa. Mesmo quando decide uma semifinal, é o nome de Mbappé que estampa os jornais no dia seguinte, pela simples possibilidade de vir. E isso tem efeitos diretos sobre o moral do jogador. Fontes próximas dizem que Rodrigo passou a sentir-se esquecido dentro do próprio elenco. Internamente, já não esconde a frustração. Suas redes sociais perderam o brilho. Suas comemorações estão cada vez mais contidas. É como se ele estivesse, aos poucos, aceitando que naquele palco ele jamais será o protagonista. Mas há um ponto ainda mais grave. O Real Madrid está preparando o terreno para outros. Endrick já chegou. Arda Güler vem sendo preparado. E o projeto Mbappé nunca saiu dos bastidores. Rodrigo está sendo empurrado para a lateral, para abrir espaço. A pergunta é: até quando ele vai aceitar esse papel? Vamos expor os sinais de que Rodrigo pode estar perto de tomar uma decisão definitiva e por que isso pode ser um divisor de águas na história do jogador e até no futuro do futebol brasileiro. Durante muito tempo, Rodrigo preferiu o silêncio. Enquanto outros jogadores reclamavam, postavam indiretas ou pressionavam seus empresários, ele escolheu a discrição. Mas os bastidores do futebol mostram que esse comportamento está mudando, e rapidamente. Fontes próximas ao staff do jogador afirmam que pela primeira vez desde sua chegada ao Real Madrid, Rodrigo não garante permanência até o fim do contrato. E isso não é por acaso. O clima dentro do clube está cada vez mais denso, com um vestiário que se divide entre quem está seguro no projeto e quem sabe que virou moeda de troca. Rodrigo, embora querido por Ancelotti, sabe que não é prioridade no planejamento a longo prazo. A chegada de Endrick e o retorno da obsessão por Mbappé deixaram isso escancarado. Nos treinos, ele ainda é elogiado. Nos jogos, entrega o que pode. Mas nas reuniões de diretoria, o nome que brilha não é o dele. E aqui está o ponto crucial. Rodrigo está sendo oferecido discretamente para outros gigantes europeus. Sim, o próprio Real Madrid, segundo relatos da imprensa espanhola, já sondou clubes da Premier League sobre o interesse no brasileiro. Isso é uma jogada estratégica do clube para abrir espaço na folha salarial e para não perder o timing de mercado com um ativo que ainda tem grande valor. O mais assustador, Rodrigo sabe disso e está magoado. Em recentes entrevistas, ele deixou escapar um tom amargo. Nem sempre a gente joga onde gostaria, mas o importante é ajudar o grupo. Essa frase, dita com os olhos baixos e sem sorriso, não é casual. Nos bastidores, especula-se que ele já cogita um movimento ousado: pedir para sair, ir para um time onde possa ser protagonista, ter liberdade criativa e, acima de tudo, ser tratado como prioridade.
Algo que, no Real Madrid, nunca aconteceu de verdade. Manchester United, Arsenal, PSG são apenas alguns dos clubes atentos à situação. E diferente de anos anteriores, Rodrigo não descarta mais nenhuma possibilidade. A verdade é que o Real Madrid moldou o Rodrigo à sua maneira. Discreto, obediente, versátil. Mas, ao fazer isso, também o sufocou. Agora, o jogador que sempre aceitou calado pode estar pronto para romper com tudo. E se isso acontecer, a pergunta que ficará no ar será: Rodrigo foi apenas mais um talento desperdiçado por um clube que exige estrelas, mas não sabe lapidar constelações? O próximo passo pode mudar tudo, e o relógio já está correndo. Rodrigo pode até não falar tudo em público, mas os seus olhos, suas pausas nas entrevistas e os pequenos gestos em campo dizem o que as palavras evitam. Ele está cansado. Cansado de ser chamado de promessa, mesmo já tendo decidido jogos de Champions. Cansado de ser reserva de nomes que vendem camisas, mas que não entregam metade da consistência que ele entrega. Cansado de ouvir que o futuro é brilhante, enquanto o presente lhe escapa, jogo após jogo, minuto após minuto. E o Real Madrid? O clube parece seguir seu ciclo habitual. Eleva garotos ao estrelato, mas também os descarta como se fossem números. Com Vinícius, houve um esforço institucional. Com Jude Bellingham, um investimento quase emocional. Com o Mbappé, um altar já foi preparado, mesmo antes da chegada. Mas com Rodrigo sempre houve uma frieza estratégica. Nunca houve um plano real, apenas improvisos. O torcedor, muitas vezes apaixonado, não percebe a linha tênue entre amor ao clube e a indiferença com seus talentos. Mas nos bastidores o mercado vê. E mais cedo ou mais tarde, o mundo também verá. Porque talvez o maior erro do Real Madrid não tenha sido deixá-lo no banco. Talvez o maior erro tenha sido acreditar que Rodrigo nunca reagiria. A nova geração de craques não se contenta com promessas. Eles querem espaço, querem voz, querem legado. E Rodrigo, mesmo com sua timidez e fala baixa, está pronto para gritar. Seja ficando e exigindo seu lugar de protagonista. Seja saindo e provando em outro gigante que sempre foi mais do que uma peça secundária. A trajetória dele pode não ter os holofotes de Vinícius ou o hype de Endrick. Mas se tem algo que ninguém pode negar, é que Rodrigo sempre entregou, mesmo quando não estavam olhando. E talvez justamente por isso ele esteja mais perto do que nunca de dar o passo que muda sua história. Porque uma coisa é certa: quando você é bom demais para ser banco, mais cedo ou mais tarde o mundo te coloca de titular. E quando esse dia chegar, quem ignorou vai ter que aplaudir de pé. Ou engolir em silêncio. Shalom.